Chegamos na lição de número 5 deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos trabalhando um texto extraordinário do pastor Tiago Panzariello. Essa lição trabalha então sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Na lição 5, que vai cair no dia 2 de fevereiro, nós vamos abordar sobre o texto de Êxodo, a volta à terra prometida. Esse material ficou de excelência. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se localiza em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. A segunda é a leitura bíblica em classe, que está em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Você pode estar lendo esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve nesse canal e nos acompanhe. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui para você. E você pode encontrar esse material pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok e me acompanhar também pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. A minha oração é que esta palavra, que essa aula edifique você. Que você tenha uma ótima aula em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos entrando exatamente na lição de número 5, que procura adentrar agora no livro de Êxodo. É muito importante levarmos em consideração que nesse trimestre estamos estudando o Antigo Testamento. Então estamos entrando agora no Pentateuco. É claro que a gente já deu uma pincelada a respeito do livro de Gênesis aí nas aulas passadas. Mas é muito relevante parar para pensar agora sobre a relevância e importância então do livro de Êxodo. E também parar para entender o que significa esse negócio de Pentateuco no Antigo Testamento. Esse vocábulo Pentateuco vem do termo grego penta, que traz essa ideia de 5, e teucos, que traz essa ideia de livros. Ou seja, estamos estudando agora os 5 livros. E é importante entendermos que esses 5 livros têm uma relevância muito grande para o povo hebreu, para nós cristãos, porque eles apontam exatamente para toda a vontade da revelação também de Deus no Antigo Testamento. Especialmente o livro de Êxodo, ele traz uma importância e uma compreensão muito grande, porque ele é considerado como uma espinha dorsal de todo o Antigo Testamento. Esse livro é muito importante, o livro de Êxodo. Isso porque ele é considerado aquele texto que traz uma revelação profunda. Nesse texto de Êxodo, especialmente capítulo 20 ao 24, nós encontramos os mandamentos. Esses mandamentos são registros do próprio Deus, escritos pelo próprio Deus para a edificação do povo. E segundo Champlin, essa palavra Pentateuco passou a ser aplicada a partir do segundo século da Igreja por Orígenes, na sua linguagem de interpretação. O Pentateuco também é conhecido historicamente como livros, ou seja, os livros da lei. Quem fazem parte do Pentateuco? Quem faz parte do Pentateuco é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você pode levar isso para a sala de aula também. São os 5 primeiros. E quem é o principal autor do Pentateuco? O principal autor do Pentateuco é o próprio Moisés. E diante disso, eu espero ajudar você hoje em sala de aula. O primeiro ponto, já avançando para a gente mergulhar na autoria do Pentateuco, trata sobre o seguinte assunto. Deus levanta então um libertador. Segundo Stanley Ellison, no seu texto, comentando a respeito do Antigo Testamento, ele faz questão de dizer que existem traduções antigas, como traduções judaicas e traduções também da igreja, que afirmam que Moisés é o principal autor do Pentateuco, dos livros da lei. O principal autor de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O próprio Carlos Oswaldo Pinto, no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, também concorda que Moisés é o principal autor. Ele foi inspirado por Deus para registrar esses textos sagrados. E é muito importante também entendermos que esses textos trazem uma relevância muito grande para o Antigo Testamento, especialmente Êxodo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus salva Moisés.
Nesse primeiro subtópico, vamos entender a narrativa bíblica. Você pode fazer a leitura da lição e entendendo também com o teu aluno que Deus tem um propósito sobre Moisés, para que ele então possa ser o libertador de Israel, o instrumento de Deus nesse período histórico. E a primeira pergunta que você pode levantar em sala de aula é: quem é Moisés? Moisés, ele ocupou um lugar único no Antigo Testamento. E esse local único foi levantado por Deus. Ele foi privilegiado por uma comunhão íntima com o Senhor. Deus estabeleceu um projeto sobre a vida de Moisés. A Bíblia fala também dessa intimidade que Moisés tem com o Senhor, ao ponto de dizer que essa intimidade era marcante na vida de Moisés, presente em Êxodo capítulo 33, versículo 9. Esse homem tinha uma intimidade com Deus ao ponto de conversar com Deus face a face. O próprio Moisés, ele nasce em um período sombrio da história do Egito. Seu nascimento é marcado por um período sombrio da história do Egito, quando o Egito, então, escraviza o povo hebreu, durante um período de 400 anos. E no período principal do ápice dessa perseguição contra os hebreus, Moisés, então, nasce por plano de Deus para ser o libertador de Israel. Ele teve a oportunidade de nascer entre os hebreus e foi criado, então, pelos egípcios. A Bíblia narra para a gente que quando ele foi abandonado por sua mãe Joquebede à beira do Nilo, sua irmã Miriam ficou acompanhando ele. E Moisés, por divina providência de Deus, foi levado pelas margens do Nilo para ser, então, reconhecido, criado e adotado pela própria filha de Faraó. Então entendemos que Moisés, ele teve o privilégio de aprender a língua egípcia, de conhecer a língua egípcia, de conhecer a cultura do seu tempo, para poder então ser um instrumento de Deus. Aqui a gente aprende tanta coisa. Deus, ele utiliza a situação da nossa vida para nos ensinar. Existem situações que acontecem com você porque Deus tem um propósito com essa situação, para te ensinar, para te amadurecer, porque com esses aprendizados que você vai ganhando com o tempo, Deus então vai te usar de forma sobrenatural, como usou também Moisés no seu tempo e na sua época. E quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos um Moisés então, anos mais tarde, defendendo as suas raízes, defendendo o povo hebreu, ao ponto de matar um egípcio e depois fugir para o deserto. E fugindo para o deserto, até no deserto, Deus estava conduzindo Moisés, porque esse projeto de Deus era lindo. E no deserto, então, Deus estabelece uma aliança com Moisés. Sobre essa aliança, nós vamos detalhar isso com você. Mas avançando, o segundo subtópico aqui da nossa lição, espero estar te ajudando a ter uma perspectiva diferente da lição também, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus chama Moisés. Em primeiro lugar, você precisa destacar nesse segundo subtópico que Deus ainda chama pessoas. Chama o teu aluno juvenil que congrega contigo para a obra dele, para a vontade dele, para o querer dele. A Bíblia fala que depois de Moisés ter assassinado um homem egípcio, ele temeu a fúria de Faraó sobre si. Ele foge para o deserto, onde ele vive ali 40 anos. E vivendo no deserto, depois de 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia faz questão de dizer que Deus se revelou para Moisés no meio do fogo, em uma sarça, presente em Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, se revelando em glória, para que Moisés então fosse impactado pela presença. Moisés então passa a ser considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, porque ele aceita o chamado de Deus. E o próprio autor da lição coloca para a gente que a vida de Moisés ela é dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele viveu no Egito, aprendendo toda a cultura. Após esse assassinato que ele comete, matando então o egípcio, ele foge para o deserto e ali ele vive mais 40 anos. Após esses 40 anos, Deus marca a vida de Moisés com essa revelação da sarça ardente. E em terceiro lugar, Deus então se revela para Moisés mais uma vez, onde ele vive mais 40 anos da sua vida, guiando o povo no deserto, rumo à terra prometida. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, compreendemos que esse homem então foi exaltado por sua comunhão com Deus, uma comunhão íntima que ele tinha com o Senhor.
Essa comunhão está registrada em Números, capítulo 12, versículos 6 a 8, Deuteronômio 34, versículos 10 ao 12. Ele também enfrentou riscos na sua vida, adversidades, mas ele se manteve fiel a Deus, ensinando sobretudo a lei e obedecendo essa lei. A vida de Moisés traz para a gente algumas lições relevantes que nós precisamos também destacar aqui quando Deus chama alguém. A sua chamada foi realmente significativa à luz do seu passado. Ele era um homem que tinha uma mancha no seu passado, ele cometeu um assassinato. Êxodo capítulo 3 e 4 revela para a gente que Deus chamou ele, independente do que ele havia cometido. A corte de Faraó queria matar Moisés, mas Moisés agora recebe um chamado de Deus para a obra de Deus. Em segundo lugar, também nós aprendemos, ao estudar sobre a história de Moisés, que a confirmação do seu chamado é que ele foi escolhido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus, a comunhão íntima que ele tem com o Senhor agora, depois de arrependido, depois de passar pelo novo nascimento, revela então esse chamado que ele tem. Isso está demonstrado em Números, capítulo 12, versículos 6 ao 8. E em terceiro lugar, também aprendemos que ele experimentou o privilégio da comunhão íntima com o Senhor. Deus levantou Moisés. Deus chamou Moisés de amigo e Moisés pôde experimentar esse... Moisés, ele ocupou o lugar de amigo de Deus e ele pôde experimentar uma comunhão íntima com o Senhor, porque o Senhor falava com ele face a face. Êxodo 33, versículo 9. Esse homem revela para a gente essa intimidade exclusiva com Deus. Eu espero que você também descreva isso em sala de aula. Avançando, o segundo ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD, o Êxodo. Nesse segundo ponto, nós precisamos entender a respeito dessa saída do povo hebreu agora para a Terra Prometida, do Egito para a Terra Prometida, mas também precisamos entender o significado do livro do Êxodo. A palavra Êxodo, originalmente falando, traz essa ideia de saída ou salvação. O texto em hebraico é conhecido pelo seguinte termo. A primeira palavra que aparece em hebraico é o título então desse texto, que traz o seguinte significado. E estes são os nomes. São os nomes daqueles que saíram do Egito para a Terra Prometida. Essa é a ideia que Êxodo traz. Traz essa ideia de salvação. Então é um texto que apresenta exatamente essa questão. Nós também aprendemos que o livro de Êxodo, ele narra aquilo que estava acontecendo anteriormente. Ele narra aquilo que dá sequência. Nós já estamos estudando que o autor bíblico aqui foi o próprio Moisés. Só que um detalhe que a gente precisa descobrir também estudando a Bíblia, que o livro de Êxodo possivelmente é o primeiro livro a ser escrito. O livro de Gênesis ele é escrito depois, para poder trazer sentido ao registro que Moisés está trazendo para a gente. O livro de Êxodo traz para a gente esse significado importante de ser o primeiro livro. Isso por quê? Porque ele registra para nós a saída do povo hebreu. E esse marco é fundamental. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 46, versículo 8, você percebe o encaixe dessa sequência, dessa narrativa. Estes são os nomes dos israelitas. E quando você compara com Êxodo 1:1, você também encontra o mesmo termo. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel, se encaixando aqui. O texto de Gênesis nos traz o entendimento que foi escrito depois, porque existem, por exemplo, diversas passagens lá que dizem assim: e esses são os filhos descendentes de fulano de tal até os dias de hoje. Que dias são esses? Os dias do Êxodo, os dias de estar caminhando para a Terra Prometida. Isso aqui traz para a gente uma compreensão muito grande. Tem muita gente que defende, por exemplo, que o primeiro livro a ser escrito foi Jó. Só que nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical, em trimestres passados das classes dos adultos, e descobrimos muito bem que o livro de Jó, ele tem, pega isso, uma linguagem antiga, dos dias de Abraão. Então, ele é um texto antigo. Só que a linguagem do texto, como esse texto foi escrito, e a história do texto, apesar de ser antiga, ela foi preservada de forma oral. E de forma oral passada de pai para filho, e quando o texto foi para o papel, a forma poética e lírica do texto
tudo nos leva a crer que esse texto foi escrito depois do livro de Êxodo, depois desse texto sagrado aqui. Então, o livro de Jó passa a ser um livro antigo. Tem vídeos nossos aqui, uma playlist inteira sobre o livro de Jó, um trimestre que nós gravamos aqui por inteiro para você entender essa compreensão aqui. Que Deus abençoe você. Então vamos trabalhar agora sobre o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. E avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus capacita os seus escolhidos. Após Moisés receber o chamado, esse chamado para a vida de Moisés foi um chamado significativo. Um chamado que capacitou a vida de Moisés para uma grande obra. Deus capacitou Moisés com o poder, com a revelação da sua graça. Deus teve um relacionamento também com Moisés de uma forma profunda aqui, ao ponto de ambos, tanto Moisés como Deus, ter conversas face a face. A própria Bíblia traz essa revelação para a gente. Moisés, então, ele recebe a revelação de Deus. Quando Moisés, por exemplo, ele se dedica agora a escrever a lei de Deus, ele registra esse texto no livro de Êxodo. Então, os 10 mandamentos estão presentes no capítulo 20 de Êxodo. Esse capítulo 20 é conhecido, então, como o livro da lei, ou seja, esse livro da aliança. Daí a importância dessa aliança. Isso porque, quando nós lemos o Antigo Testamento, especialmente o livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, traz um entendimento para a gente muito legal, que o próprio Deus se revela agora para os filhos de Israel, no Êxodo, e ele diz, olha, de toda a terra que existe, entre todos os povos, eu escolhi esse povo para ser o meu povo, para ser o meu representante. Observe, quem Deus está escolhendo? Um povo escravo, que está saindo do Egito, que não tem pátria, não tem rumo, e Deus está dizendo, eu escolhi esse povo, que é escravo, para ser o meu povo. Isso traz um reflexo tão profundo para a gente. Deus também escolheu você, que era escravo do pecado, que não tinha pátria, e agora Ele te deu uma pátria que é o céu. Ele te chamou para ser povo dele como igreja. Ele criou um relacionamento contigo. E aí nós percebemos que a partir da leitura de Êxodo, do capítulo 20 ao 24, há uma importância muito forte aqui, até na linguagem dos profetas. Deus capacita Moisés para essa obra, mas ao mesmo tempo, na linguagem dos profetas que vem depois, você percebe os profetas dizendo, viva o Senhor os nossos dias como antes. Que dias são esses? Os dias em que o povo de Israel dependia de Deus. Osés, lá na frente, capítulo 5, ele diz, olha, quando Israel era menino, eu amei. Trazendo o sentido dessa dependência. Então, olhar para o Êxodo e olhar para esse Deus que capacita os escolhidos, é entender que essa capacitação vem a partir de uma íntima comunhão com Deus. Então você pode pegar isso aqui e explicar para o teu aluno de que maneira. Deus capacitou Moisés em uma comunhão. Deus pode capacitar você em uma comunhão. Que Deus use você também. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto. Deus opera a libertação. Quando Moisés chega diante de Faraó, como está escrito em Êxodo capítulo 7, versículo 11, Moisés ele traz uma relevante palavra para o próprio Faraó. Deixe ir o meu povo, para que me adorem então no deserto. A linguagem de Moisés é uma linguagem libertadora, linguagem de salvação. Então, olhando para o Êxodo, o sentido do texto é salvação, libertação, saída. Então, entendendo essa questão, nós entendemos que o texto de Êxodo fala sobre o evento da libertação de Israel, que repercute, então, por todo o Antigo Testamento. Então, quando Moisés vai falar com o Faraó, ele fala de algo que é da vontade de Deus. Afinal de contas, os israelitas eram escolhidos por Deus, foram escolhidos pelo Senhor, e mesmo sendo escravos, Deus estava estabelecendo agora algo importantíssimo para esse povo, a libertação, a saída. Esse nosso Deus é um Deus também de libertação. Por exemplo, você pode estar aprisionado no pecado, na escravidão do pecado, mas Jesus pode te libertar do pecado. Ele te liberta agora para que você o adore em espírito e em verdade, para que você agora tenha um relacionamento com ele. Então, olhar para o livro de Êxodo é descobrir uma perspectiva totalmente missional. É um livro missionário do Antigo Testamento, onde Deus levanta um libertador, que é Moisés,
onde Deus levanta um homem para conduzir o seu povo. A linguagem do Êxodo é libertação da escravidão. A linguagem do Êxodo é um Deus que se incomoda em libertar o seu povo. É um Deus que age em favor do seu povo. É um Deus que escuta a oração daquele que está necessitado, que está aflito. E ao mesmo tempo traz essa libertação. Essa linguagem do Êxodo repercute para a gente um Deus que vem em socorro daquele que está aflito. Está presente no capítulo 1, versículo 14. Você pode ler esse texto com os teus alunos, do 12 ao 14. Observe também, especialmente capítulo 3, depois dessa leitura que você vai estar fazendo, versículo 7, onde um Deus que está interessado em ouvir a oração do seu povo e libertá-los para a sua glória. Avançando agora, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o deserto. É no deserto que Deus trabalha com o seu povo. É no deserto também que Deus revela a sua glória. O deserto também é a escola do Espírito Santo. E nós sabemos muito bem que foi no deserto que Deus revelou a Páscoa para o povo hebreu. Foi no deserto também que Deus revelou a sua manifestação de glória em enviar o pão do céu, o maná, em enviar as cordonizes, em enviar também a água que surge da rocha, em transformar as águas amargas em doces, para que o povo então compreenda o poder da sua presença. É no deserto também que ele abre o Mar Vermelho para a libertação do povo hebreu. Gente, que Deus use você então entendendo essa compreensão aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus faz milagres no deserto. O livro de Êxodo é um livro extremamente organizado. É um livro tão organizado que revela para a gente os milagres que Deus fez com o seu povo no deserto. Então, olhar para esse Deus no Antigo Testamento, especialmente no livro de Êxodo, é compreender que esse Deus se revela em milagres aqui. A teologia do livro de Êxodo demonstra para a gente que Deus é soberano. Isso está presente em Êxodo capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 10, capítulo 15, versículo 1 ao 10, capítulo 15, versículo 22, 16 e 18. Também entender que Deus é santo. Essa teologia presente no Êxodo demonstra que Deus é santo. Êxodo capítulo 3, versículo 5, também capítulo 19, versículo 1 e 6, também demonstra para a gente que Deus é justo. Êxodo capítulo 4, versículo 14, 15, do 8 ao 12, esse Deus vai se revelando. Deus também é apaziguável, é um Deus que traz a paz. Êxodo capítulo 10, versículo 16 e 17. E Deus também é autoexistente. A revelação do Êxodo demonstra isso para a gente lá em Êxodo 3, do 3 ao 15. Então nós compreendemos que o Êxodo em si demonstra um Deus que se preocupa com seu povo, um Deus que trabalha com seu povo de uma forma sobrenatural. Avançando então, o segundo subtópico trata sobre a fé versus incredulidade. O livro de Êxodo então revela para a gente a importância de termos a fé firmada em Deus versus a incredulidade daqueles que desobedecem a sua palavra, daqueles que desobedecem à vontade do Deus vivo. O Êxodo demonstra para a gente esse Deus que cuida do seu povo no deserto, mas também demonstra aqueles que são infiéis a Deus, aqueles que desobedecem a sua vontade, aqueles que adoram a deuses que não foram erguidos por Deus e nem por sua vontade, a imagem, a ídolos. Mas o livro de Êxodo demonstra para a gente essa libertação. E é importante entendermos que essa libertação vem por intermédio da fé, de crer e obedecer no Deus vivo, de crer e andar com Deus. E durante 40 anos, o livro de Êxodo registra para a gente essa fé que se torna então inabalável para aqueles que seguem a vontade do Deus vivo. Que Deus use você, tá? Avançando, o quarto e último ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus completa a sua obra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, nesse quarto ponto, o esboço do livro de Êxodo. O livro de Êxodo demonstra para a gente uma divisão bem interessante. Nós podemos dividir o esboço em 3 períodos. Por exemplo, um Deus que resgata o seu povo oprimido da escravidão, entre o capítulo 1 ao capítulo 12. O segundo período, você pode destacar um Deus que caminha com o seu povo no deserto, está lá no capítulo 12, versículo 37 agora até o capítulo 18. E o terceiro período está demonstrando para a gente um Deus que se relaciona com o seu povo no deserto do Sinai e caminha com esse povo a partir do capítulo 19 até o capítulo 40.
No livro de Êxodo também nós encontramos a revelação aí agora do tabernáculo, da maneira de cultuar a Deus. E é importante que essas artes do tabernáculo, a estrutura, a planta do tabernáculo é revelada em Êxodo. O primeiro subtópico destaca para a gente que Josué obtém êxito. Josué ele se destaca em uma geração que está ficando corrompida, em uma geração que se deixa levar. E ele passa a obedecer a Deus, servindo a Deus de forma tal que ele é responsável também por completar a escritura do Pentateuco. A última formação do texto de Deuteronômio, a partir do capítulo 30 a 31, é registrado então por Josué. Josué então tem essa responsabilidade de completar essa escritura. E ele registra após a morte de Moisés. Outro detalhe que nós compreendemos também, que ele e Caleb são os únicos que têm a oportunidade de entrar na terra prometida. E o livro de Êxodo é um sinalizador para isso. Avançando aqui, o último subtópico trata sobre a terra prometida é conquistada. Essa terra prometida é conquistada por Josué. Deuteronômio fala a respeito da chamada de Josué e o livro de Josué registra para a gente então essa conquista. Josué é um instrumento de Deus. Então nós vamos continuar caminhando no Antigo Testamento, entendendo a divisão de livro por livro aqui com você. Eu espero ter te ajudado até aqui. E é claro, se você está afastado da igreja, está desviado, de repente está fraco na fé, frio e quer retornar para Jesus, isso é muito fácil. Você pode utilizar o leitor de QR Code do seu celular, escanear esse QR Code aí, preencher um cadastro, que a nossa equipe de discipulado vai estar entrando em contato com você para estar te orientando em Jesus, guiando você na palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Se eu te ajudei, comenta aí, é muito importante o teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, isso é legal, gosto muito quando você faz isso, e segue a gente no Instagram também. É claro que eu quero trazer algumas dicas de leitura para você. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Raymond Diller, que trata sobre a introdução ao Antigo Testamento, muito bom esse material, pode te ajudar. Dica de leitura também, o texto do Walter Kaiser Jr., Teologia do Antigo Testamento, muito bom para quem gosta de estudar a respeito do Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento, do Walter Eric Short. Esse material muito legal e pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Um beijão no teu coração. Até a nossa próxima aula, que será a lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre o tempo dos juízes. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.